Olá, boa noite. Quem está aqui que acompanhou a live de terça, conteúdo sobre hormonioterapia, né, onde eu falei um pouquinho aí, que algumas pessoas confundem, né, quando a gente fala de hormônio, né, aquela coisa reposição, será que eu tomo hormônio? Não, enfim, às vezes fica uma dúvida no ar, né? Então, terças-feiras eu vou estar trazendo conteúdos como aquele para aprofundar aqui com vocês mesmo, né? E aí vocês já podem anotar as dúvidas e na quinta-feira eu vou estar aqui para a gente tirar as dúvidas, que esse bate-papo aqui, hein, Rita, aí falando que foi ótimo. Valeu, Rita. E surgiram temas também, né? Vocês podem me mandar aí por direct. Eu vou pegando muito, assim, catando das perguntas de vocês, né? Das dúvidas que vocês me mandam. Então, todo dia eu tiro muitas dúvidas, né? Por direct, às vezes até num post mesmo, vocês vão mandando. E aí eu vou vendo o que vocês estão tendo mais dúvida, né? E aí eu vou fazendo. Algumas pessoas estão me perguntando pelo Recomece, né? O Recomece, ele não é uma coisa que eu deixo aberta, né? Vendendo, digamos assim, o tempo inteiro, não. É uma jornada, eu chamo de jornada, eu não gosto de chamar de curso, né? Mas eu acho que é uma jornada porque eu vou junto com vocês, né? Vocês que fazem bloqueio hormonal. Então, quem usa aí o tamoxifeno, anastrozol, letrozol, exemestano, né? Que faz Zoladex também, leuprorelina. Eu montei o Recomece para vocês. Lá a gente aprofunda muito. E eu vou abrir novas turmas, eu ainda não tenho bem uma data, a gente está elaborando, vendo melhorias também, né? E daí eu vou passar para vocês aqui quando eu for abrir nova turma, tá certo? Por quê, Carol? Porque não é só... Tem um conteúdo gravado na Hotmart, então onde eu dou toda a parte mesmo que vocês precisam saber de informação e orientação sobre o bloqueio hormonal. Tem também material sobre quimioterapia, né? Quem faz aí a branca, a vermelha, porque tem mulheres que fazem antes de fazer o bloqueio hormonal, fazem a quimio. Material sobre radioterapia, então tem bastante coisa. E eu faço encontros ao vivo. Também tem, para quem se inscreve no primeiro dia, um atendimento individualizado comigo. Então, não é somente você comprar, entrar lá e assistir às aulas e acabou. Não, você entra, você já tem o acesso da Hotmart quando você compra, né? E quando eu encerro as vendas, logo na semana seguinte, eu começo os acompanhamentos, os encontros ao vivo, onde eu escolho temas e vou aprofundar temas com a turma, com as meninas, né? Eu chamo de meninas, independente da idade. Aí eu aprofundo temas com elas, esses temas mais polêmicos, que eu sei que estão mais nas dúvidas aí de vocês, e tem um momento de tirar dúvida, né? Então, dúvidas pessoais, particulares, eu vou tirando. E, para quem se inscreve no primeiro dia, aquele acompanhamento individual comigo. Então, por isso que não é uma coisa que fica lá, né? E você vai comprando e tal, porque eu dou esse suporte às meninas que entram, eu conheço cada uma que está entrando, né? Então, assim, é bem legal, tá? E nós estamos vendo coisas novas aí para as próximas turmas. Então, fiquem ligadas aí, vocês que fazem bloqueio hormonal, que vai vir muita coisa boa para vocês, tá? E para quem está fazendo químio também, em breve eu vou anunciar aí, né? Marlene, aí ó, menina, a Marlene, eu sou a menina, também tá lá no Recomece, independente da idade de vocês, tá? Eu adoro, né? Tem um trabalho que eu fiz pensando nisso, né? Nessa questão dos efeitos do tratamento, muitas dúvidas, e dúvidas essas que eu sei que por um passo errado, por falta de informação, pode colocar o tratamento de vocês na lona, né? Então, assim, eu pensei muito nisso quando eu quis criar o Recomece, e hoje eu tô tendo um feedback tão bom das meninas, assim, ontem até, né, de uma das meninas, assim, eu fiquei emocionada mesmo, né, que ela me falou tantas coisas bonitas, né, no atendimento individual que a gente teve,
E ela falou assim, poxa, Carol, você não tem noção, eu acho que você não tem noção desse projeto que você está levando adiante, do que você está trazendo aqui pra gente, né, dessas informações, disso tudo. Aí eu falei assim, realmente, eu acho que eu não tenho noção ainda, a ficha não caiu, mas eu senti que eu precisava fazer, né, levar essa informação, esse cuidado para quem realmente precisa, né. Então, assim, quem está fazendo bloqueio hormonal ou que vai começar, não fiquem de fora, tá muito especial, tá? E vocês não vão se arrepender, tenho certeza disso. Mas mais adiante, quando eu for abrir turma direitinho, eu vou estar passando aqui, vou estar fazendo uma propaganda, explicando tudo, tá certo? Mas por hora eu tô com a turma 4. Deixa eu ir vendo os comentários de vocês. Já aproveita, manda nessa setinha aqui essa live para quem você conhece, que está começando um tratamento ou que já está fazendo, que recebeu um diagnóstico, tá certo? Eu sei que nesse início de tratamento, principalmente quando se recebe um diagnóstico, tem um peso muito grande. E muitas coisas vêm à tona, muitas dúvidas e muitos mitos, né? Porque o próprio câncer, ele carrega um estigma, né? Da palavra, das coisas que a gente vê na TV, do que a gente lê no Dr. Google, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam assustadas e perdidas mesmo, né? Sem saber para que lado vão. Então, convida essa pessoa para estar aqui, né? Silvânia falando, né? Do tamoxifeno, outras pessoas falando também. Vocês têm que entrar, entrem, assim, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Aí, ó, no fogacho, né, Ellen? Mas assim, volto a dizer, Ellen, a gente já conversou também, tem resolução para isso aí, né? Vamos lá. Calor infernal. Tenho arrancado a roupa quando estou comendo, doutora Adriana aí. Os fogachos, né, doutora Adriana? É um efeito que tira a paz da mulherada, né? E assim, tem muitas coisas que dá para fazer, tá, gente? Principalmente assim com relação à alimentação. Então tem muita gente aí que gosta, né? Eu sou adepta do cafezinho. Então assim, café, por exemplo, é termogênico, né? Então não é que teve outro dia uma pessoa falou assim: "Ah, já estão tirando tudo da gente. Agora se tirar meu café eu não vou aguentar". Falei: "Não, café não tem contraindicação necessariamente assim para quem tá fazendo um tratamento oncológico". Porém, nesse caso aí do pessoal que está sentindo os fogachos, né? Aquelas ondas de calor que vem e vão. E aí não é só o café, gente. Não é recomendado que vocês tomem, que vocês façam uso de alimentos termogênicos, porque vai piorar os calores, tá? Então, assim, não quer dizer que você precisa tirar de tudo o seu café, mas você pode reduzir, né? Às vezes a pessoa toma café o dia todo. Então, tome só pela manhã, início da tarde, não toma à noite, que normalmente os calores pioram muito à noite, né? E até impactam no sono das mulheres. Então, evita. Tem a galera que é do time da pimenta, que gosta de uma pimentinha, né? Pimenta vai piorar os fogachos, né? Muitos condimentos na alimentação, tá, pessoal? Excesso de peso também. Então, assim, um dos fatores de risco, inclusive, a gente sabe disso, é a obesidade, né, e o sobrepeso. Então, se você que está me assistindo agora, você está, né, nesse processo, calma, você não precisa se desesperar. Volto sempre a dizer aqui, né, que a gente não ganha peso da noite para o dia e a gente também não perde da noite para o dia, pelo menos não de forma saudável, né? Então, se você está aí com seus quilinhos a mais, tenha consciência de que você vai trabalhar em cima disso, certo? Isso aí piora os fogachos também, né? Além de outras questões que a gente sabe, né? Tecido gorduroso, transformação em estrogênio pela aromatase, enfim. E risco, né? Risco de várias outras doenças também crônicas, né? Então, a gente precisa cuidar. Mas é aquele passinho de cada vez. É aquela medida que hoje você vai transformar, você vai mudar na sua rotina para ficar cada vez melhor. Então, nem que sua meta seja assim, ó, em um ano... Vou botar lá uma meta, vou perder 1 quilo por mês, né? Se for o caso da pessoa ter que perder aí mais de 10 quilos. Então, assim, você não pensa lá na frente, meu Deus, eu preciso perder 12, 10, 20 quilos. Não, foca no primeiro quilo que você tem que perder.
né? Não, vou perder o meu primeiro. E aí você vai fazendo o que você precisa fazer para isso. E quando você perder, comemore. Normalmente nós somos muito, eu digo assim, a gente é muito crítico, né? Com nós mesmas, nós, principalmente mulheres, né? A gente se impõe muitas coisas e a gente esquece de celebrar nossas pequenas vitórias. Então, se você está nesse processo, né? Você conseguiu perder aí 1 quilo, você conseguiu deixar de comer determinada coisa que te fazia mal, você conseguiu deixar, celebra isso, isso é uma conquista sua, né? De força de vontade sua. Então, é um passinho de cada vez, né? Não vamos com pressa, não vamos olhar lá para frente para o resultado final, vamos olhar nos nossos próximos passos, né? E dali você vai construindo novos hábitos. Eu sempre falo isso para as meninas, né, do Recomece, para as minhas pacientes de bloqueio hormonal, que normalmente tem uma dificuldade grande em perder peso, né? Ou mesmo fica difícil, às vezes ganhou peso durante o tratamento, né? Quimioterapia, enfim. E aí tem tudo isso, mas a gente precisa focar nos próximos passos, certo? Aí Mônica falando que faz uso de tamoxifeno, já vai fazer por 5 anos, né, Mônica? Isso aí. Então, são muitos os efeitos e assim, a gente pode trabalhar e a gente deve trabalhar em cada um deles, pessoal. E por mais que as pessoas e outros profissionais falem que é normal do tratamento, não é normal você ficar sentindo nada que está impactando na sua vida, tá? Por mais que seja do tratamento. Claro que em última instância a gente vai pensar em trocar o tratamento. É quando é aquele efeito que eu falo da balança, né? Todo medicamento a gente tem, né, na avaliação dele uma balança que é de um lado risco, de um lado benefício. A balança tem que pender sempre para o lado do benefício. Se ela pender mais para o lado do risco ou para o lado, né, de que está tirando a qualidade de vida daquela mulher, daquela pessoa, eu preciso reavaliar. Então, se todas as medidas que eu puder controlar, que eu puder fazer, mesmo assim fazendo, elas não estão sendo suficientes, então eu preciso rever. Então, em última instância, sim, a gente avalia uma possível troca de medicamento, tá certo? Então, assim, não aceitem aquilo de que é isso mesmo e que vai morrer desse jeito. Não, tá? A gente tem o que fazer, a gente tem, enquanto a vida, a esperança, né? E a gente tem muitas coisas para fazer, muitas. Eu não gosto daquela coisa, né, que as pessoas falam, não, é isso aí, não vai mudar. Não, por que não? Por quê? Que a gente tem tanta coisa, tantos medicamentos bons, tantas coisas que a gente pode fazer para auxiliar, tantas terapias alternativas, inclusive, tá, pessoal? Tem pessoas que não dão muito crédito, né? Isso aí também vai de pessoa para pessoa, não adianta, né? Eu mandar uma pessoa, por exemplo, usar a homeopatia, se ela não acredita na homeopatia, enfim. A acupuntura, a mesma coisa, apesar de ter, de hoje, né? Nós temos muitos estudos científicos apontando benefícios, né, da acupuntura, por exemplo, né? Milenar e está, inclusive, né, já está dentro das práticas integrativas do SUS. Então, assim, para os fogachos mesmo, a acupuntura é excelente, tá? Mas assim, né, vai de cada pessoa também. A gente tem outras terapias, arte-terapia, musicoterapia, dança, aromaterapia. Agora, a aromaterapia tem que ter um cuidado, né? Porque a gente tem interação medicamentosa, sim. Às vezes as pessoas acham, um cheirinho é bonzinho, isso aqui melhora, né? Lavanda para dormir, isso, aquilo. Tem que ter muito cuidado, tem interação medicamentosa, tá? Uma das vias de mais rápida absorção que a gente tem é a nasal, né? Então, rapidamente cai na corrente sanguínea, rapidamente lá ocupa os receptores e faz ação, sim, tá certo? Inclusive, a lavanda tem uma questão aí estrogênica, né? Que se liga nos receptores. Então, tem que ter uma cautela. Não pode sair usando essas coisas assim. Tá bom? Então, muita gente que se queixa, né? Eu vejo todo dia gente aqui pra mim se queixando do bloqueio hormonal. E aí eu pergunto, por que não entrou, né? Se a gente dá uma solução, traz uma coisa que pode ajudar vocês, né?
e vocês não entram pro Recomece, tá? Então, estamos juntas, Glaucia psicóloga, tá junto com a gente no Recomece, gente, muito legal. Inclusive, meninas do Recomece que estão aqui assistindo essa live, segunda-feira a gente vai ter um encontro com Glaucia para falar de saúde mental, sexualidade, câncer de mama, um papo muito legal dentro do Recomece. Aí, ó, vamos lá. Eu tô mandando e-mail para vocês, viu, meninas? Organizando a agenda, os horários para poder tá batendo papo com vocês e avaliando de forma individualizada quem tá no Recomece, tá bom? Aí, você, Martinha, você vai começar na Astrozol, fica ligada que vai ter próximas turmas, tá? Eu vou abrir, a gente ainda não tem uma data certa, mas fica ligadinha aí que vai ter, tá? Por hora eu tô com esse grupo 4, mas assim que eu for preparar, né, a abertura da nova turma, vocês vão ficar sabendo aqui, eu faço lives, tiro dúvidas, né? Fico sempre por aqui. Mônica perguntou se o tamoxifeno pode causar alterações, algum problema no olho, nos olhos. Pode, Mônica, e tenha cuidado. Se você já está aí sentindo alguma coisa de diferente no seu olho, marque um oftalmo. Hoje não mais, né? Porque acho que não dá para ligar mais. Mas amanhã, marca amanhã. É muito importante, gente. Um dos efeitos mais comuns que a gente tem é o ressecamento das mucosas. E nosso olho, né, aqui dentro também é mucosa. Então, um primeiro sintoma que pode acontecer é o ressecamento ocular. Mas, assim, eu recomendo colírios, tá? Colírios lubrificantes, enfim. Inclusive, na página do Recomece, lá onde eu falo sobre ressecamento de mucosas, tem os produtos que eu recomendo para vocês. Mas, de antemão, eu já recomendo todas as pessoas que estão fazendo bloqueio hormonal, tá? O bloqueio hormonal, que passem por um oftalmo. Quando a pessoa já usa óculos, como, né, eu, por exemplo, uso óculos, quem usa óculos, normalmente, pelo menos eu espero, que vai todo ano no oftalmo. Eu passo todo ano no oftalmo, faço meus exames, faço uma bateria de exames, sempre, né? Eu tenho problemas, enfim, desde pequena, né? Já uso óculos, então eu sempre acompanho. Mas quem não usa, é difícil a pessoa marcar um oftalmo, né? Pra que eu vou marcar um médico se eu não tô sentindo nada? A pessoa só marca, só vai, às vezes quando tá com conjuntivite, ou quando aparece um negócio enorme no olho, assim, tem que ir, ou às vezes o oftalmo tem que fazer um procedimento. Fora isso, as pessoas não marcam. E é uma orientação que eu não vejo as pessoas que trabalham com oncologia darem para as mulheres. E precisa, tá, gente? Assim, claro que não é comum a gente ter condições maiores oftálmicas, mas pode acontecer. Inclusive, eu tenho pacientes que tiveram, né, infelizmente, tiveram até parte da visão, perdeu parte da visão de um olho, né? E até quando ela foi no oftalmo, o oftalmo falou, poxa, se você tivesse vindo aqui antes, dava para ter recuperado isso aí. Agora não dá mais. Então, assim, tem que buscar, a gente atua na prevenção. É o que eu sempre falo aqui, gente, prevenção é sempre tudo que você vê para prevenção, atuando na prevenção, informação, orientação, Recomece, é mais barato do que você tratar qualquer coisa. Né? Ou mesmo ter, como o caso dessa pessoa, que ela teve um efeito no olho e ficou irreversível, né? Ela perdeu parte da visão e não vai retornar mais. Então, assim, não é um caso comum o tamoxifeno causar isso, mas pode acontecer. E o próprio bloqueio hormonal, alguém comentou aqui da catarata, pode acontecer. Vocês podem observar que as mulheres, quando entram na menopausa, elas normalmente apresentam, né, o olho seco, desenvolve mais facilmente a catarata, né? Precisa operar. Então, vocês precisam, marquem um oftalmo, a pessoa que me perguntou, marca, vai fazer os seus exames, siga a recomendação do oftalmo, de quanto em quanto tempo você deve voltar para fazer sua avaliação, seus exames de check-up, certo? Não deixem, isso é muito importante, gente. Alguém falou que a farmacêutica da Unimed que me entrega o medicamento indicou o uso. Não sei o uso de quê, mas diga aí depois. Laine,
Uso tamoxifeno há uns 4 meses, não tenho efeitos tão intensos, mas Fogacho me pegou. Quero entrar para o recomércio, não deu certo no anterior, mas no próximo eu quero. Tamo junto, vai dar certo. Minha prima arranhou a retina, complicou o ressecamento, complicado, né? Então, assim, a catarata. Posso fazer cirurgia de catarata tomando anastrozol? Pode, não tem problema não, tá, Marlene? Não tem problema não. Nenhum processo cirúrgico. O tamoxifeno tem recomendação, isso nem todos os médicos sabem, inclusive, viu? O tamoxifeno, a gente tem um risco um pouquinho maior para trombose, né, gente? E daí a recomendação do próprio medicamento, que se você for fazer um procedimento cirúrgico, cirurgia maior, né, que você vai tomar anestesia, você vai ficar um tempo, né, imobilizada, enfim, é importante que seja suspenso o tamoxifeno. Não vá me sair suspendendo o tamoxifeno aqui, à torta e à direita, falando foi Carol que mandou suspender. Converse com o seu médico, se você vai fazer uma cirurgia grande, se você vai fazer um procedimento desse, e principalmente o médico tem que te avaliar com risco de trombose. Qualquer pessoa, né, gente? Qualquer cirurgia que a gente vai fazer tem um risco do choque anafilático por conta da anestesia, assim, N coisas, né? Que se a gente for ler a fundo aquela folhinha lá que o anestesista dá, a gente até desiste de operar, né? Porque tem lá, até inclusive você pode morrer durante a cirurgia, né? Eu já fiz algumas e é mais ou menos isso, é porque os médicos, né? É um protocolo, né? Porque assim, os riscos dos medicamentos e do próprio procedimento. Mas o tamoxifeno, ele eleva um pouquinho esse risco da trombose. Então, normalmente é indicado que seja suspenso um tempo antes, que a pessoa faça o procedimento e depois ela retorna, tá? O uso. Por exemplo, eu sou uma paciente de alto risco para evento tromboembólico. Se eu fosse usar um desses medicamentos, possivelmente eu não seria uma candidata a usar tamoxifeno, porque ele aumenta o risco de trombose e eu tenho um risco muito alto, né? Eu já operei 4 vezes. Então, assim, cirurgia grande mesmo. Então, quando eu faço cirurgia, eu preciso tomar Clexane, que é um anticoagulante, né? Para evitar tudo isso. Então, converse direitinho se você for fazer. E normalmente, né, chega nessa fase do bloqueio, às vezes a mulher vai fazer cirurgia plástica, reconstrução mamária, até cirurgia mesmo plástica, abdômen, enfim, né? E outras coisas, enfim. Então, converse com o médico, anestesista, tudo direitinho para fazer esse momento de transição do seu tamoxifeno direitinho, que você não tenha risco. Quem vai fazer anastrozol, quem está fazendo anastrozol e não tem esse risco, tá? Não tem problema nenhum. Às vezes, o anestesista recomenda que no dia você não tome, enfim, né? Se o procedimento for logo cedo da manhã, você vai ter que estar em jejum, já vai para o centro cirúrgico, enfim. Mas é só uma questão mesmo de gestão ali do momento da cirurgia. Mas não precisa, não tem problema específico, tá, Marlene? Aí, ó, Ellen falando que tá com problema no olho. Fazer um laser de urgência, hein? Ellen tem que ficar vigilante, Ellen. Ficar vigilante. Fiquem vigilantes, tá, gente? A própria queda do hormônio pode causar tudo isso, né? É um negócio chato. Mas, assim, não pensem nesses pontos negativos, né? O que eu falo, às vezes as pessoas vêm pra mim, poxa, Carol, é tanta coisa que eu fico assustada, eu fico com medo, poxa, quanta coisa negativa desse tratamento. Não foca no negativo, gente. A gente sabe, a gente vai focar aonde? Na prevenção. Até da quimioterapia, né? Dos tratamentos quimioterápicos, quimioterapia oral. Vamos focar no lado positivo, né? Qual é o lado positivo que a gente tem ali? A cura da doença, o controle da doença, né? Qualidade de vida. E a gente vai atuar na prevenção para que esses possíveis efeitos eles não venham a acontecer. Porque tudo que a gente faz um diagnóstico precoce, que a gente já se antecipa, a ocorrência, primeiro que pode ser, venha a reduzir bastante e mesmo que aconteça, rapidamente você vai dar o passo lá em direção ao que você precisa ajustar, né? Se acontecer um efeito, uma coisinha, você, rapidamente, já estou sabendo que eu tenho que fazer isso. E aí você já cuida, aquela coisa não evolui. Até na quimioterapia eu falo para os pacientes, né? Náuseas, vômitos, às vezes a pessoa começa a vomitar, espera, né? Tem um evento
começar a vomitar, ter diarreia para começar a tomar o medicamento que foi prescrito, né? Ah, não, porque eu não gosto de tomar medicamento, eu não quero me entupir de medicamento. Não é isso, gente, é fazer o uso racional. E para a prevenção de eventos de quimioterapia, de tratamento oncológico, isso é racional. Eu evito que a pessoa comece a vomitar, eu evito que a pessoa tenha um quadro de diarreia intensa e que inclusive pode levar ela para uma emergência. Em tempos de pandemia, que a gente está com Covid ainda solta aí, quem quer ir para emergência, gente? Pelo amor de Deus, nem em tempos normais ninguém quer ir para emergência. Ninguém quer ir para o hospital, né? Pelo amor de Deus. Então, se a gente pode prevenir, você previne assim com as orientações, as conduções corretas, as medidas não farmacológicas, seguindo direitinho. Se tiver um eventozinho, ó, pequeno, rapidamente a pessoa vai lá. Então, é o que eu falo, os pacientes que passam comigo antes de começar a quimioterapia, normalmente eles têm menos efeito. Ah, Carol, é porque você é bambambam. Não, é porque eu dou informação e orientação para a pessoa. Então, ele já está informado e orientado do que pode acontecer. Se acontecer, já é um gatilho para ele falar, opa, se aconteceu isso, eu tenho que fazer isso, e já previne. Então, não quer dizer que os efeitos eles não vão acontecer, eles podem acontecer, mas eles vão acontecer num nível menor de gravidade e rapidamente a gente vai cuidar, né? Então, é mais ou menos isso aí. Ana Maria, aí o câncer é hormonal positivo, vai entrar pro Recomece. Vou lhe esperar no Recomece. Aí, Mariana perguntando da lavanda. Lavanda, o óleo essencial da lavanda, né? Ó, uso muito lavanda. Se você faz uso de bloqueio hormonal, né? Se o tipo do câncer foi receptor hormonal positivo, né? Então tem receptores para hormônio, a lavanda ela estimula receptores de estrogênio, tá? Então já se sabe que é uma interação importante com os tratamentos. Aí eu não sei te dizer, eu não tenho essa especialização, eu vou até fazer, é uma das que está na minha lista de fazer esse ano, um curso sobre aromaterapia com uma médica que eu gosto muito, a doutora Viviane, acho que é Viviane ou é Viviana, acho que é Viviane, Barão, gente, eu vou confirmar o nome dela e posto o Instagram dela aqui. Ela é médica, né, anestesista e ela é especialista em aromaterapia. Eu vou ver até se eu chamo ela para fazer uma live aqui com a gente. Ela tem curso, ela dá curso, né, tudo direitinho, assim, é bem grande o curso dela, tenho vontade de fazer. Ela foca muito na questão, né, dos medicamentos, de interação medicamentosa, tudo que eu quero, né? Então, assim, eu já assisti muitos conteúdos dela e ela fala desses riscos. Não é só da lavanda, não. Tem uma série de óleos essenciais que geram estimulação hormonal, né? Que eles são capazes de se ligar lá nos receptores, enfim, fazer aquele processo todo. Então, tem interação até com outros medicamentos. Mas, assim, a aromaterapia é uma das terapias alternativas que também está no SUS e que pode auxiliar na quimioterapia. Eu me lembro de uma paciente há muito tempo atrás que eu acompanhei, né? Ela tratou um linfoma também. E ela fazia uso de óleo essencial, assim, num cordãozinho, né? Ela me trazia vários artigos e coisas, né? Que ela estudava bastante sobre aromaterapia. E ela usava, né? Óleo de laranja, limão, cítricos, assim. Pois ela não teve quase efeito nenhum. E ela fez quimioterapia venosa pesada, né? Para linfoma. Né? Cai muito cabelo, causa diarreia, baixa de imunidade, um monte de coisa. E ela ficou bem, viu? Ela falou, Carol, eu uso isso aqui para isso ali, para aquilo ali, para esse efeito, assim, muito legal. Acompanhei ela, foi bem interessante, assim. Eu gosto muito das terapias alternativas, né? Pode parecer que não, né? Dos chás, também dos fitoterápicos, gente. Eu gosto muito disso tudo. Só que a gente precisa saber usar, né? Saber usar com segurança, com responsabilidade e sem afetar o que a gente quer lá, que é o tratamento, né? Então, assim, a depender do seu, por isso que eu falo, a depender do seu momento de tratamento, se você tá na quimio, se você tá na rádio, se você vai para cirurgia, se você tá fazendo imuno, né? Se você tá no bloqueio hormonal, cada fase vai requerer orientações diferentes. E pode ser que no momento da quimio você possa utilizar algumas coisas, como chás, inclusive, que a gente recomenda, né? E pode ser que no bloqueio hormonal eu fale para você não usar.
porque são momentos diferentes. Então, não quer dizer que uma coisa ela é boa, que ela vai ser boa o tempo todo para todo mundo. É isso que eu sempre alerto aqui, né? Então, assim, o chá de camomila, né, que eu postei esses dias. O chá de camomila é bom, mas é bom para todo mundo? Não, em todo momento, não. Então, quem está fazendo tamoxifeno aí não deve estar fazendo uso regular de chá de camomila. Já quem está fazendo na quimioterapia, né, que está lá sofrendo um pouquinho mais, né, na quimio branca lá, de repente, tendo um pouquinho mais de insônia, pode usar? Pode, certo? Então, assim, é orientar de forma individualizada, certo? Isso faz toda a diferença, gente, toda a diferença. Obrigado por nos dar tantas informações maravilhosas. Que bom! Eu fico muito feliz em ver os comentários de vocês. Às vezes vocês mandam direct, né? Agradecendo um post, uma coisa assim. Isso mostra que o trabalho não é em vão, né? E que assim, às vezes eu faço um post, alguma coisa, até eu falo assim, não ficou muito legal. Mas aí vocês vêm, comentam, compartilham, e eu falo, poxa, ajudou alguém. Então, valeu a pena. Assim, se uma pessoa leu, gostou e ajudou ela em alguma coisa, tá valendo. E é isso aí, ó. Luciana falou, eu troquei por 3 vezes por ter reações insuportáveis. Tamoxifeno, anastrozol, semestano, voltei pro tamoxifeno, o único que teve menos efeitos. É isso, né? Então, assim, e tem outras coisas também, né, Luciana? Eu não sei exatamente tudo que você sofreu com esses tratamentos, mas sempre tem o que fazer, né? Sempre tem o que fazer, gente. Aí, ó, o Fran falando meditação. Meditação também para os fogachos é muito bom, gente, né? Porque como é como se fosse algo desregulado no sistema nervoso, né? Onde controla a nossa temperatura corporal. Essas coisas que mexem no nosso sistema nervoso ajudam, né? Então, acupuntura, meditação, alguns aromas também. Mas aí tem que saber o que pode usar e qual a segurança, né? Por isso que eu não indico assim, porque eu não tenho essa capacitação ainda, né? Quero fazer, inclusive, para colocar no Recomece, né? Como indicação para algumas coisas, porque eu sei que tem muitos óleos essenciais que ajudam muito, 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 muito. Como melhorar o sono? Clênia perguntando, como melhorar o sono? O sono, gente, tem uma coisa muito particular desse efeito, que assim, muitas coisas podem tirar o nosso sono. Então, medicamentos podem tirar o nosso sono, mas nossos próprios pensamentos podem tirar o nosso sono. Então, assim, a gente precisa investigar o que está tirando o seu sono de fato, tá? E não é só uma avaliação rasa, tá, gente? Quando eu falo isso, é porque eu converso com as minhas pacientes nas consultas para entender o que está acontecendo. E às vezes lá no meio da consulta ou lá no final, ela fala alguma coisa que está acontecendo, ou pelo próprio diagnóstico, ou porque a fase está muito pesada, ou porque dentro de casa a coisa está muito complicada, na família, questões financeiras. Isso tudo impacta, gente. Nós não somos fragmentos, que eu falo, né? Peças de quebra-cabeça. Nós somos um todo. E se uma coisinha está desregulada, desregula é como uma coisa em cascata, né? Sai desregulando tudo. Então, para eu tratar adequadamente a insônia, eu preciso saber qual foi a causa, o que está te tirando o sono, né? Às vezes é medicamento mesmo, às vezes todo o resto tá... Não, Carol, tá tudo direitinho, eu tô fazendo terapia, tô seguindo as orientações, fazendo atividade física, bebendo muita água, né? Tô fazendo tudo direitinho. Às vezes alguns ajustes até, né? Por exemplo, atividade física na parte do fim da tarde para a noite, para quem tem insônia, não é recomendado, né? Por quê? Porque vai te causar uma hiperestimulação, liberação de endorfina, e isso prejudica o sono. Então é interessante que a pessoa faça atividade física cedo, de manhã, ou até início da tarde, né? Tirar aí alimentos que podem estar interferindo no seu sono, alimentos termogênicos, né? Então, assim, e N coisas, como eu falei, resolver problemas e pendências que de repente estão tirando o seu sono. Né? Eu falo isso porque todo mundo tem problema, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Sou separada, tenho muitas coisas. Tem dias que realmente eu acordo no meio da madrugada, aí vem os problemas na cabeça. Eu fico pensando, eu não durmo mais. Então, assim, mas eu sei que são coisas pontuais, eu sei que às vezes é um processo de ansiedade que eu tô por alguma coisa, uma notícia, alguma coisa que eu tô vivendo.
Então a gente precisa cuidar do todo. Não é só eu falar assim, toma tal coisa. E tenha um cuidado com o fitoterápico. Por quê? Porque é o que normalmente está no primeiro alcance, você compra, né? Porque um Rivotril, ninguém compra sem receita, pelo menos eu espero, né? Que ninguém esteja conseguindo comprar Rivotril sem receita. Um Rivotril, né? Um Alprazolam, qualquer coisa assim, um Zolpidem, né? Vocês não compram sem receita, né? Então, as pessoas vão para onde? Para o fitoterápico. Mas tem muitos fitoterápicos que têm interação medicamentosa brutal, viu? Erva de São João, né? Até a própria valeriana, extrato de camomila, né, gente? Passiflora. Tem que ter o cuidado com o tratamento que você está fazendo, porque aí você pode estar prejudicando o seu tratamento. Mas, assim, a depender, sim, você pode ser uma candidata a tomar um clonazepam, assim, um Zolpidem, né? Mas aí a gente precisa avaliar atividade física, alimentação e resolver tudo que está na cabecinha aí, né? Terapia, gente, é fundamental. Eu falo que é para todo mundo. Para quem está enfrentando um momento como esse, um diagnóstico de câncer, a barra é muito pesada, tá? E você não precisa passar por isso sozinha ou sozinho, tá? E ter com quem você dividir suas angústias, seus medos, suas dificuldades, que não é a mesma coisa que um parente, né? Às vezes você nem tem abertura assim tão grande para falar certas coisas, expor seus medos, por exemplo, para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. E eu sei que a mulherada segura muito a barra, né? Porque não quer preocupar os filhos, não quer preocupar a família e vai segurando ali sozinha. Só que você não precisa e não deve fazer isso, porque isso aí prejudica bastante, né? Tem que cuidar também dessas emoções, de tudo isso. Não é só a insônia, né, que tem esse processo todo, a gente tem a libido também. Muitas mulheres se queixam, né? Carol, não tenho libido, não tenho vontade nenhuma mais, né? A libido está muito associada. Esses dias eu até comecei a seguir uma ginecologista, né? Achei um vídeo que ela fez interessantíssimo e comecei a seguir ela, justamente ela falando disso, né? Dando a porcentagem até das mulheres que nunca tiveram orgasmo, ou que não conseguem, enfim, N coisas. Muito assim, a porcentagem altíssima, né? De mulheres, e não é mulheres que estão tratando um câncer, não, tá, gente? Mulheres em geral. E quem está tratando um câncer? Quem fez uma mastectomia radical? Quem ainda não conseguiu fazer sua mamoplastia, né? Fazer sua reconstrução? Isso afeta muito a autoimagem da mulher, você se sentir bonita, você se sentir bem para estar na frente de outra pessoa. Então, tudo isso aí afeta, né? E aí, no final do vídeo, ela falava justamente isso, que o nosso processo de orgasmo e tudo mais tal, a cabeça, né? A gente sabe disso. Então, se a cabeça não tá legal, muito difícil você ter uma relação legal, você ter vontade para estar fazendo certas coisas. Então, é um todo. Não é só assim, Carol, me dá um remédio para libido, é assim. E não achem que o hormônio é a solução de todos os problemas, porque se fosse assim, a gente não teria mulheres tão jovens com problemas de libido também, e que não estão tratando câncer, que estão com os níveis hormonais normais, e que ainda assim estão com ressecamento vaginal, estão com falta de libido, né? Então, assim, é aquela famosa frase, assim, um buraco é mais embaixo, né? Assim, tem um processo maior para a gente investigar. E às vezes as pessoas querem ficar na superficialidade, querem ficar rasas, né? E querem uma pílula para dar conta de tudo. Seria muito bom se a gente tivesse um remedinho para todos os nossos problemas, né? Então, tem uma coisinha aqui, toma um remedinho. Tal coisa que surgiu ali, toma outro remedinho. Às vezes não é tão assim, né? Tão imediato. A gente tem remédios muito bons que fazem, né? E efeitos muito bons, mas a gente precisa tratar a causa. Se a gente ficar tratando só sintoma, esse sintoma vai voltar, né? Pode melhorar aqui, mas lá na frente ele vai voltar. Então, por isso que a gente precisa investigar a causa. Tá bom? Dormência nos pés, como melhorar? Qual é o tratamento que está fazendo da dormência, assim? Porque a gente tem alguns quimioterápicos orais, algumas quimioterapias venosas que podem causar neuropatia periférica. Vocês me perguntam muito sobre neuropatia também. A farmacêutica da Unimed indicou óleo de lavanda no difusor. Complicado.
Assim, se ela tiver especialização em aromaterapia e avaliou o seu tratamento que você está fazendo tudo direitinho para te indicar, beleza. Se não, tenha cuidado. Eu não gosto de indicar aqui porque eu não tenho essa especialização e eu sei que interage bastante. E assim, o difusor de ambiente, gente, só um parêntese aqui que eu estava falando de neuropatia periférica. Por exemplo, aqui mesmo eu vou botar na minha sala um difusor. Até comprei essência de alecrim, perfeita, né? Para concentração, para trabalho. Mas, assim, você tem que ver qual o seu difusor, né? Qual a capacidade, qual o tamanho do ambiente. Inclusive, tem cuidado com crianças e animais, porque eles podem se intoxicar facilmente. Então, se o ambiente é muito pequeno, você liga o seu difusor, deixa ligado por muito tempo, isso não é legal. Então, a doutora Viviane mesmo, ela ensina, assim, se você quer botar no seu quarto, alguma coisa assim, você liga, deixa lá 1 hora, tipo assim, ligada, desliga, e depois quando você for dormir, aí sim já tá um ambiente legal, e você não fica a noite inteira com o negócio ligado lá, a fumaça saindo, não, gente, não é assim não. Então tem todo um processo que ela ensina de higienizar o difusor, né, quando é aquele de tomada, tudo direitinho. Então, assim, tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Eu não sei todo o seu processo, não sei se a orientação foi correta ou não, mas veja só essas questões. Então, a questão da neuropatia, como eu falei, muitos quimioterápicos orais também podem causar, como o Xeloda, né? Também, que é uma quimioterapia oral. A capecitabina, a oxaliplatina, a cisplatina, né, o paclitaxel, quimioterapia branca, como vocês gostam de chamar, né? Mas o docetaxel também. Aliás, gente, ó, esse negócio de branca e vermelha é porque eu vou muito na onda que vocês vão me trazendo, né? Eu sei que isso está na cabeça de vocês, porque vocês veem lá a corzinha da quimio. Mas 99% dos quimioterápicos seria branca, ou seja, não tem cor, né? Incolor é a cor do soro. A gente tem alguns que são vermelhinhos, né? E uma que é amarelinha, 2, aliás, que são amarelinhas. Todo o resto seria branca, né? Seria incolor. Então, assim, não vamos por aí. Quem tá aqui há mais tempo já sabe o nome do tratamento que tá fazendo. Eu não admito isso, você não sabe o nome da quimioterapia que você tá fazendo. Se não sabe ainda, você vai tirar foto da próxima vez que você for, da bolsa. Tenha isso guardado, tá? Até pra gente poder orientar certinho. Então, a neuropatia é um efeito comum da quimioterapia, sim, mas a gente precisa avaliar. Num primeiro momento, é um formigamento, umas pontadazinhas, como se fosse dormência mesmo, né? E daí, realmente, nesse caso, a gente não tem o que fazer, apesar de que a acupuntura ajuda, tá? Então, fisioterapia também pode auxiliar. Mas vocês precisam ficar vigilantes na evolução dessa reação. Essa evolução, como é que se dá, Carol? Começa a ficar mais intenso, até choques, começa a ficar intenso, você não consegue fazer essas coisas que eles chamam de tato fino, né? Abotoar um botão, fazer umas coisinhas assim, você perde o tato, né? Nos pés, você começa a ter ardência, queimação, e aí quando começa a vir dor é um sinal de alerta importante para qualquer ocasião, né, gente? Independente do lugar do corpo. Mas aí, associada a essa neuropatia periférica, essa dormência, é um problema que, assim, você precisa ficar... tem que ter tratamento rápido. Tem quimioterapias que a gente ajusta a dose. Tem quimioterapias que dá para a gente ajustar o tempo de infusão, como a oxaliplatina, por exemplo. A gente pode passar de 2 horas, 2 horas é o padrão de oxaliplatina, mas a gente pode fazer ela em 4 horas ou em 6 horas, que ajuda muito a reduzir esse efeito. Já o paclitaxel, por exemplo, o docetaxel, a gente ajusta a dose, né? E por aí vai, a gente vai de acordo, por isso que eu falo, é importante você saber o medicamento que você está fazendo, para ter a condução correta. Até se você for procurar um outro especialista, como no meu caso, que atendo consulta online. Mas eu preciso saber o que você está fazendo, tá? Até para indicar alguma coisa. Então, isso é um sinal de alerta importante, a dor. Por quê? Isso quer dizer que está lesando os seus nervos periféricos. Enquanto tá ali uma lesão, né? Assim, enquanto começa, o efeito tá ali, né? Nos nervos.
quando termina a quimioterapia, isso vai regredir. Porém, se essa lesão ela aconteceu nos nervos, e aí quando a gente tem dor, é um sinal importante de que essa lesão tá ocorrendo, e aí por isso que precisa ter uma ação rápida. Por quê? Porque depois da quimioterapia, pode ser que essa lesão não reverta mais. E é o que eu falo, é triste você saber que podia ter feito uma coisa que é uma coisa que a gente evita. Gente, a gente tem pessoas que se curaram de câncer e que estão com a neuropatia periférica para o resto da vida. Isso não é racional. Não é para acontecer, quer dizer, eu vou curar uma doença e vou dar outra para a pessoa. Eu vou trazer outro problema para a vida dela. Tem gente que não consegue botar o pé no chão, tá? Então, assim, isso aí tem que cuidar. Tem medicamento para fazer, né? Normalmente eu encaminho os pacientes para o neuro também para ser avaliado. Até se teve lesão ou não, né? Os medicamentos. Mas se tá nesse quadro inicial, ou se você terminou a quimio, tava com essa dormência, esse formigamento, às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Poxa, Carol, terminei já tem meses, né? 2, 3 meses, eu continuo sentindo essa dormência, esse formigamento. Isso é normal, isso vai passar? Vai passar, às vezes demora um pouquinho, mas passa. Mas como eu falei, se tiver lesão nos nervos, gente, aí é irreversível, porque é uma coisa que não regenera mais, né? As terminações nervosas nossas, né? Então, por isso tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Deixa eu ver o que vocês estão falando mais. Tomando exemestano. Pati. Olha, tem um bichinho voador aqui do lado. Aí, ó. Deixa eu ver aqui. Gente, eu me perco nos comentários de vocês. Aí eu pego um e vou falando. Vou fazer, o tamoxifeno, Júlia, que você vai fazer. Muita gente aqui com bloqueio, fazendo bloqueio hormonal, né? Choques ao pôr o pé no chão, né, doutora Adriana? É isso. Aí tem que ser avaliado. Eu não sei se você tá ainda na quimio, se tá fazendo tratamento. É interessante passar por um neuro, porque eles fazem avaliações específicas, né? Às vezes pedem alguns exames, algumas coisas, e passa medicamentos também para aliviar o sintoma, né, gente? Porque assim, não quer dizer que esse sintoma vai passar com meses, às vezes posterior à quimioterapia, mas não quer dizer que você precisa ficar sentindo esse cômodo até isso aí regredir, né? Às vezes está sentindo uma coisa mais forte. Então, normalmente o neuro avalia. Nós temos medicamentos muito bons, né? Pregabalina, duloxetina, tem outros também. Mas enfim, mas todos com prescrição, hein, pessoal? Então, dormência nos pés, abemaciclib e fulvestrant. Agora sim, tem que estar avaliando, tá, gente? Até a questão do bloqueio hormonal também é interessante vocês estarem fazendo a avaliação com vascular. Porque, Carol, como eu falei, né? Questão do hormônio, baixo hormonal, o risco cardiovascular, né? De algumas questões vasculares mesmo, né? Então, uma vez na vida, né? Passe por um angiologista para avaliar a rede venosa, tudo. Se tem alguma condição ali associada, né? De repente, às vezes até vinha já num processo, aí começou o tratamento, começou a ficar mais, chamou mais atenção, né? Porque é isso, nós temos diferentes, né, esses efeitos por diferentes mecanismos, né, de medicamentos, de tratamentos, e tem tratamentos diferentes também, né, conforme a avaliação. Aí tem 2 meses que acabei a quimio e terminando a rádio ainda tá com as dormências, é isso, Paty. Às vezes demora mais tempo, né, mais de meses. Tem pacientes que relatam, não é que é normal, é porque foi realmente do tratamento, o medicamento que causa isso, né? Ele tem esse, digamos assim, essa afinidade pelos nervos periféricos, também pode causar lesões. Agora tem que cuidar para que essa lesão não fique irreversível, né? Porque a gente não quer causar um problema maior para a pessoa. Então, até quando está sentindo, né, esses efeitos, a gente recomenda evitar até atividade física de impacto, né? Se você gosta de caminhar, de correr, porque pode piorar a questão dos pés. Então, é até melhor uma atividade na água, alguma coisa de baixo impacto, para não abrir lesão nos pés também, né? E ter vermelhidão, enfim. N questões, né?
Vamos ver aqui, Cris falando, Carol, estou em uso de paclitaxel semanal, estou tendo muitas, deve ser dores, né? Como efeitos adversos. O analgésico de pirona, qual seria a posologia para usar racional sem abusar? No caso, você está tendo dor. Se com a dipirona a sua dor resolve, você pode utilizar, assim, normalmente, né, gente? Tô falando aqui por alto, mas tem questões que a gente avalia também para passar um anti-inflamatório, alguma coisa para dor, para evitar causar outras coisas também, desconforto gástrico, né? Então, assim, tome depois de uma refeição, você pode usar até de 6 em 6 horas, né? 1 grama de dipirona, se ele resolver. Se você tá tomando e assim, poxa, cara, ainda tô sentindo dor. Aí essa dor precisa ser avaliada até para verificar a origem, se realmente é do tratamento que causa dor articular, dor muscular, musculoesquelética, né? O paclitaxel pode causar isso. E daí, nos dias, normalmente são os dias posteriores à químio, que eu falo sempre para vocês, descansem. Não quer dizer, vocês não têm que estar ativos o tempo, aliás, na vida, né, gente? Tem dias que a gente não tá afim, tá cansada, tá? E você não tem que se forçar a nada. E pós-químio, vocês precisam mesmo respeitar o corpo de vocês, descansar. Então, se essa dor no corpo vier, essa moleza, pode tomar. E se resolver, beleza. Se não resolver, o médico precisa estar avaliando, né? Porque ver se tem alguma condição maior associada, se passa um outro medicamento mais potente para controlar a sua dor. E assim, gente, o céu é o limite. A gente tem medicamentos muito bons, muito efetivos, que às vezes as pessoas têm medo de tomar, né? Morfina mesmo, em primeiro lugar, que a pessoa já acha que morfina só quem toma é quem tá à beira da morte. Não é, tá? Morfina é um medicamento para dor crônica, dor moderada a grave. E é um medicamento fantástico. E às vezes, durante o tratamento oncológico, é um medicamento muito bom e barato. E que a gente mexe na posologia, a gente tem uma variedade de posologia para a gente fazer, né, de formas de fazer muito grandes, que dá para fazer um controle muito efetivo da dor, tá? Tô estendendo aqui o processo da dor só para vocês saberem. Então, tira essa crença aí da cabeça de que só quem usa morfina é paciente paliativo, ou paciente que tá, né, em fins de vida. Não é isso. Não é isso, tá? Mas pode usar aí, Cris, a dipirona. Usa de 6 em 6, né? Toma uma coisinha antes, come alguma coisa, se você tem o estômago mais frágil, né? Assim, ou mais sente mais refluxo, dor. E aí usa e descansa. Nos dias que você sente, tem gente que sente logo depois da quimio, né? Interessante. Fala assim, Carol, no dia eu fico bem. Aí no segundo, terceiro, aí eu já fico mal. Já tem gente que fala assim, não, Carol, no dia que eu faço a quimio, eu fico legal. Quando passam 5 dias, que já está perto de voltar para outra aplicação, aí eu caio. Aí eu fico cansada, o corpo todo dói. É muito de organismo para organismo, né? Mas é um efeito que sim, o paclitaxel ele pode causar. E aí a gente cuida, né? Eu falo, nesses dias que você sentir que está mais cansada, que realmente está sentindo o corpo, né, mais pesado, descansa, dá descanso para o seu corpo, se hidrate bastante, se alimente bem, né? Então, se não está conseguindo se alimentar adequadamente, precisa tratar, tá? Porque isso vai piorar o cansaço, a fadiga, a dor muscular. Então, tem que se alimentar adequadamente, porque a quimioterapia está gastando energia do seu corpo está gastando para metabolizar aquilo ali, para combater a doença. Então, você precisa estar bem, você precisa ter essa contrapartida aí, se nutrir adequadamente, certo? Após a quimio, rádio e bloqueio hormonal com hexamestrano, Patrícia, você vai fazer ou já está fazendo? Tomando anastrozol há 2 anos, meus pés são dormentes também. Você fez químio, Jô? É isso, gente, tem que ver, né? Assim, nenhum sintoma, gente, é normal, tá? Principalmente sintomas a longo, né? Que você tá há muito tempo já, às vezes a pessoa se acostuma com aquilo ali. Mas precisa avaliar o que foi que causou, será que foi a químio mesmo, né? Teve lesão irreversível, né? O que a gente pode fazer para minimizar aquela coisa crônica, né, que ficou. Então, daí a gente precisa ver mesmo e avaliar se tem outra condição associada, principalmente vascular, né, mulherada? Membros
inferiores, tá? Quem faz bloqueio hormonal pode ter um riscozinho aí. E se fizer tamoxifeno, é um risco maior, né? Aí, ó, vamos marcar a consulta. Quem quiser marcar a consulta. Tamoxifeno da queda de cabelo não é o tamoxifeno exatamente, e não é aquela queda de cabelo, aquela alopecia, a mulher ficar careca com uma quimioterapia. Não é. Mas o bloqueio hormonal, a baixa do estrogênio, sim, pode causar uma queda de cabelo. Por isso que as mulheres também na menopausa tendem a ficar calvas, né? Vocês começam a ver que o cabelo tá ralinho, tem uma quedazinha, começa aqui na frente, né? Percebe que o cabelo tá caindo mais. O hormônio, né? O hormônio participa desse processo todo. Mas é interessante, então assim, não é uma queda grande, pode acontecer uma queda parcial, uma queda pequena, né? Aí você pode perceber que o cabelo tá mais ralinho, tá mais frágil, tá mais opaco, sem vida, né? Até a pele também. E nesse momento, o que a gente pode fazer? Verificar também outras condições. Então, assim, se você tá com deficiência de alguma outra coisa também, tá? Que é comum, tá, pessoal? E que às vezes precisa repor vez ou outra, uma vez por ano, a gente fazer alguns exames, repor algumas substâncias. Por quê? Nosso cabelo, né, nossa unha, o corpo é perfeito. São como se fossem acessórios, né, ali que auxiliam, tem um processo deles, né, de auxiliar, né, os nossos fios, aqui inclusive proteção, né. Mas quando começa a faltar nutrientes no nosso corpo, o que primeiro o corpo faz para retirar, porque ele vai poupar para deixar para os órgãos principais, né? Para quem é fundamental. Então, quem primeiro sofre pode perceber, unha e cabelo, né? Quando a gente está com deficiência de alguma coisa, unha e cabelo. Por quê? Porque o corpo entende que aquilo não é imprescindível, né? De receber esses nutrientes. Então, ele guarda para outros órgãos que vão precisar lá mais. Então, por isso que é interessante a gente dosar e verificar e repor com segurança, né, o que realmente você está precisando, verificar. Mas isso aí pode acontecer sim, porque é o hormônio, né? Mas como eu falei, não é só o hormônio que tem esse papel e a gente pode dar uma contrapartida, usar algumas coisas para melhorar isso aí. Bom? Aí, ó, o Fran tá aí respondendo perguntas de vocês, né? Adoçante tem... Que produtos são ruins? O açúcar, se você come excesso. São tão ruins quanto o açúcar. Isso, alguns adoçantes, né? Que tem umas substâncias ruins aí. Então, às vezes as pessoas trocam, começam, né? Tratamento oncológico, né, Fran? E fala assim, porque o açúcar, eu ouvi dizer que o açúcar alimenta as células do câncer. Então, eu vou tirar todo o açúcar. E tá usando adoçante lá no suco, no café, nas coisas. E com substâncias tão ruins, né? E assim, sem necessidade de estar usando um adoçante, quando você pode trocar o seu açúcar, reduzir a quantidade e consumir de forma muito mais equilibrada e saudável, né? Então, se você não é diabético, é o que eu sempre falo aqui, você não precisa sair trocando seu açúcar ou seus alimentos assim por light diet, não, né? Até porque esses alimentos normalmente têm um compensatório lá com outras substâncias que não são tão legais. Então, é você consumir de forma moderada. Agora, claro, se a pessoa tem diabetes ou mesmo desenvolve uma síndrome metabólica durante o tratamento, né? E daí tem que cuidar, às vezes tem que tomar medicamento, controlar, né, colesterol, açúcar, pressão, tudo isso. Aí vai precisar de uma restrição maior, né? Mas também uma restrição de forma orientada. Não é, gente, sair tirando tudo porque ouviu dizer, não, agora eu não como carne mais porque ouvi dizer que carne é ruim. Não, frango eu não como mais porque, enfim, é ruim. Açúcar alimenta a célula do câncer, não coma. Não, não é assim, né? Vamos aí consultar um nutricionista especializado, né? Fran tá aí, quem quiser. Nutri Frankeline, eu acho que o Nutri Frankeline é o Instagram dela, vocês podem seguir, né? Fran trabalha com onco já há bastante tempo também, é minha parceira aí também, né? Tá lá, dá aulas no Recomece para vocês. Não, Pati, posso tomar chá de graviola? Não, independente do que você tá fazendo, você toma hexamessano, mas independente, gente, chá da folha da graviola é tóxico, parem com isso, tá? Então, assim, tanto chá como cápsula, por favor, não vá utilizar isso. Eu sei que roda umas coisas aí pela internet, de que cura câncer, isso, aquilo,
não caiam nessa, tá? Tem algumas substâncias lá na folha que estão sendo estudadas, mas nada ainda conclusivo, tá? Então, assim, tenham muito cuidado. E o que a gente sabe que já tem causado toxicidade hepática e pancreática, se eu não me engano, também, tá? Então, assim, tenham muito cuidado. Carol, posso tomar suco da graviola, da fruta? Posso comer a fruta? Usar as coisas da fruta? Pode. Chá da folha, não. Certo? Aí, ó. Cortou o açúcar, mas come bastante chocolate zero açúcar, biscoito zero açúcar. Tem problema, Marlene, sabe por quê? Porque esse zero açúcar, a gente tem uma troca aí, né, do açúcar mesmo, por adoçantes e substâncias que vão dar um paladar, vão causar assim um sabor melhor naquele alimento. E normalmente esses alimentos vêm cheios de outras substâncias. Fran, se tá aí, ela até sabe responder melhor do que eu, porque ela é especialista, é nutricionista. Mas o que eu sei é que os nutris falam isso, para vocês abram mão até dessas coisas, né? Zero isso, zero aquilo, light diet, porque normalmente está compensando com outra coisa, são industrializados, então vão ter lá sódio, outras coisas, e não é tão legal. O ideal é você fazer o equilíbrio mesmo, assim que, mesmo que você goste de comer um chocolatinho, Marlene, você opta por chocolate se o seu paladar ainda não está treinado, digamos assim, para um 70% cacau, né, que é melhor, né, os amargos. Vá para aqueles meio a meio, né, 50%, depois vai evoluindo 60%, come um pouquinho, não coma todo dia, né, obviamente, e biscoitos, essas coisas todas, o mínimo que você puder, né, industrializados. Opte por outras, né, outras questões lá, faça outros tipos de lanches, enfim, tem várias receitas legais que podem incrementar durante o dia, na semana, no fim de semana, para a gente ir reduzindo esse consumo de coisas industrializadas, porque tem muitos outros componentes ali que não são tão legais. Né? E não é porque a gente está fazendo isso aí e acha que está fazendo uma boa troca. Não tá. Né? Não é porque é zero açúcar que não tem substância ruim ali, tem. Né? Os nutris falam muito isso, né? Para a gente deixar até olhar com muito cuidado os rótulos dos alimentos. Tem um aplicativo, gente, que eu gosto muito, eu já falei dele aqui, mas já tem bastante tempo, né? Como sempre tem gente nova chegando, e quem é novo aqui seja bem-vinda, bem-vindo. Tem um aplicativo que foi uma amiga minha Nutri há muito tempo que me ensinou. Vocês baixam, acho que tem tanto para Android como para iOS. Desrotulando. É um aplicativo que você baixa e você tem como rastrear, tipo, você pega o produto, aí tem um código de barra, né? Ele faz tipo uma leiturinha. Eles têm um banco de dados, não são todas, né? Obviamente os produtos, mas eles têm uma gama grande de produtos cadastrados. E ali ele te dá a descrição do produto. Depois eu vou fazer um vídeo lendo um rótulo desse. Eu tenho que gravar com a câmera. E aí ele te dá, tipo, quais são os conservantes que tem ali, se esse conservante tem risco. Ele classifica tudo as substâncias que tem e dá a classificação, tipo uma nota, né? Pro alimento, se a nota foi muito ruim, né? Se tem um percentual grande disso ou daquilo que é ruim, ele te dá o alerta lá. Então, essas coisinhas light, diet, caem nessa... tem muito esse jogo aí, né? E esse aplicativo é bem legal, Desrotulando. Você bota lá para ler e se tiver no banco de dados deles, eles vão te dar o panorama geral daquilo ali. Se tem quantidade de açúcar que tem, quantidade de sódio, tudo. Tá? Aí, ó, eita, deixa eu ver. Acho que a internet aqui não tá muito legal, né? Você fala que desregula tudo depois do câncer. Fiquei diabética, com fibromialgia, mal de Parkinson piorou. O que me recomenda? Aí tem que avaliar você, Ita Souza, avaliar todo o seu processo, Ita, os medicamentos que você usa. Assim, o tratamento oncológico, ele traz um peso, ele tem uns efeitos, né, gente? A gente sabe disso, né? Fígado, rins, outros efeitos aí, o bloqueio hormonal, né? Principalmente quantas coisas que mexem. Aí, ó, você ficou diabética, né? Tem medicamentos que causam, né? Durante um momento, né, a pessoa está usando o everolimo mesmo, né? O everolimo, o afinitor, a paciente pode ficar
diabética, né? Então começa a descompensar a glicemia, colesterol. Quando a gente interrompe o tratamento, normalmente ele reverte. Mas às vezes pode acontecer, né, da paciente ficar com alguma coisa aí e ter que usar medicamento mesmo pro resto da vida, que não é o que a gente quer. Mas aí tem que avaliar cada pontinho desse que você está apresentando, como é que você está, os medicamentos que você está usando para tratar essas condições, se estão sendo efetivos e se estão sendo seguros, né? Aí eu teria que realmente avaliar de forma maior, né? Tomar o prazolam, aí depende do tratamento, não tem interação, né? O prazolam, teria que ver o que você está usando, Lilian. Existe um horário específico para tomar tamoxifeno? Não, Luciana. Nem tamoxifeno, nem anastrozol, nem exemestano. De todos esses do bloqueio hormonal, o que tem a recomendação para tomar com alimento, depois de uma refeiçãozinha, é o exemestano, o aromazin. Os demais não tem recomendação, você pode tomar em jejum, você pode tomar com alimento, você pode tomar na melhor hora do seu dia. O que eu sempre falo, o que eu sempre recomendo, tome, encaixe o medicamento na sua rotina. Você não precisa criar uma nova rotina para o medicamento, você inclui ele na sua rotina, que fica muito mais fácil de você tomar, de você se lembrar e não ter nenhum problema no meio do caminho de você ficar sem tomar, esquecer. Né? Então, assim, outro dia até uma pessoa veio e me falou assim, Carol, acho que não sei se foi um farmacêutico, o próprio médico que indicou isso assim, porque eu tenho que tomar anastrozol em jejum, 2 horas depois de comer, ou se eu comer, esperar 2 horas e tomar. Não, gente, isso não existe, tá? Vocês podem olhar, inclusive, na literatura do medicamento, pode olhar na bula, né, o meu livrão aqui, né, de medicamento também, que é muito legal para profissional de saúde. Não tem essa recomendação, é independente de alimentos, os alimentos não interferem na absorção dele, então não tem isso, tamoxifeno também não. Você escolhe aí o melhor horário para você tomar, certo? Seja de manhã, de tarde, de noite, aí é você quem vai dizer na sua rotina. Normalmente eu recomendo, se a pessoa é mais sensível do estômago, não tome em jejum, tome depois da sua refeição, de alguma refeição. Se você, por exemplo, está sentindo, início do tratamento é muito comum, né? Sentir umas dorzinhas de cabeça, às vezes, né, um pouquinho assim de sonolência, alguma coisa, tontura, né? Não é que dá sono, não. Mas às vezes no primeiro momento do bloqueio hormonal, as mulheres sentem algumas coisas. E aí, se está sentindo isso, às vezes até um pouquinho de enjoo, né? Se está sentindo isso, tome à noite. À noite tende a ter uma tolerância melhor desses sintomas, tá? Mas não tem horário específico, você pode tomar no seu melhor horário, tá bom? Consulta, onde é minha consulta? Eu atendo o mundo inteiro, ó que maravilha, online, gente, eu só tô atendendo online, não atendo presencial, eu não estou atendendo presencial desde a pandemia, né? Foi uma porta que se abriu e novos caminhos que surgiram para mim depois da pandemia, né? Quando a gente pensou que era, né, assim, um fim. Eu falo, algumas guinadas na vida acontecem, né? E uma delas foi essa questão, tanto do meu trabalho aqui nas redes sociais, como de atender os pacientes, né? E hoje eu atendo pacientes do mundo inteiro, Estados Unidos, Argentina, Uruguai, enfim, Portugal. Então tá muito legal. Se quem quiser consulta, né, pode mandar direct, a gente marca um horário. Eu envio um formulário para a anamnese, onde vocês vão preencher umas informações e no dia é pelo Google Meet, né? Eu tenho o Google profissional, então tem a sala específica, a gente se encontra online, certo? Então, assim, atendo o mundo inteiro, isso é muito bom, né? Atendo, e o Brasil inteiro também. Já atendi tantas mulheres de lugares que eu nem imaginava que tinha no Brasil, gente, assim, cada cantinho, né? Que às vezes a gente fica ali só no nosso mundo e não vê, né, quantos outros lugares legais que tem, quantas pessoas, né, tem aí e que passaram, né, pela minha jornada agora e que eu também cheguei de alguma forma à jornada de vocês. E eu acredito que nada é por acaso, né? Tanto de eu estar aqui fazendo isso que eu estou fazendo hoje, como de você ter me encontrado e estar aqui também, né? Não é por acaso, tá bom? Então vamos finalizando aqui nossa live Tira Dúvida, muito legal vocês, as participações de vocês, está
cada vez melhor. Vocês estão de parabéns, eu tô adorando. Romilde, gosto mais de chá do que café, mas não estou tomando chá. Tomo uma xícara de café só pela manhã. É isso, Romilde. Não quer dizer que você precisa deixar de tomar o seu chá, tá, gente? Tem gente que eu atendo que não toma café, por exemplo. Prefere o chá. E a depender do tratamento, a gente pode sim perfilizar e liberar alguns tipos de chá. E na quantidade também, né? Porque isso tudo vai fazer a diferença. Frequência e quantidade. Não se esqueçam disso, né? Então, mas assim, não quer dizer que agora nada pode. Eu estou tomando tamoxifeno, não pode nada. Não é assim. Mas tem cada coisa, né? Cada momentinho ali, como eu falei, vai precisar de orientações específicas, tá bom? Para levar o quê? Que seu tratamento seja seguro, ou seja, seguro para você, que ele não ofereça risco à sua saúde, porque os medicamentos, eles têm o lado bom e o lado não tão bom assim, né? Então, o tratamento precisa ser seguro. Ele precisa ser efetivo, né? A gente quer que ele dê certo, que ele faça o que ele está se propondo a fazer, né? Evitar que a doença volte, curar a doença, evitar que a doença progrida, né? Enfim, a depender do objetivo do tratamento. E, né, o mais importante de tudo que eu falo, qualidade de vida, né? Todo tratamento oncológico é visando qualidade de vida, né? Então, se você está nesse momento por alguma condição ou N condições que estão tirando sua qualidade de vida e não está se fazendo nada a respeito, não está tendo movimentação para mudar isso aí, alguma coisa está errada. Porque o foco é qualidade de vida, né? Então, se está pior agora do que antes, não justifica. Então, a gente precisa cuidar, tá? E não aceite isso de que é normal do tratamento. Alguns efeitos são esperados porque a gente conhece o medicamento, a molécula, como é que ela atua no corpo, certo? O que ela pode causar. Mas não quer dizer que é normal, né? A gente precisa tratar. Não é um paciente que está fazendo uma quimioterapia e tem um evento tromboembólico, né? Uma trombose. É normal do tratamento. É normal e você não vai cuidar da trombose da pessoa? Então, por que a gente não faz isso para os outros sintomas? A gente tem que fazer. Só que, às vezes, o que eu tenho visto muito, né? É uma falta de assistência mesmo. E de informação e orientação para as pessoas que estão passando por um momento como esse. Então, a gente precisa levar informação e cuidado e, assim, você saber que tem o que fazer, né? Que você não precisa ficar dessa forma que você está, de repente, sentindo alguma coisa, que está impactando na sua vida, que, de repente, até está trazendo ideias de abandonar o tratamento. Como eu já recebi várias pessoas aqui. Carol, eu quero parar o tratamento, eu não estou aguentando mais. Quer dizer, você pensar nisso, né? Que você quer abandonar um tratamento que pode curar essa doença, porque você não está aguentando os efeitos, você é desumano, né? Você não cuidar da pessoa. Então, assim, não aceitem isso, tem o que fazer. Tem medicamento, tem procedimento, tem um universo de possibilidades. A medicina evoluiu, né? Graças a Deus, os medicamentos surgem aí, nós temos muitos medicamentos novos, terapias e tudo mais. Então, assim, eu não aceito isso. Nem para mim, nem para os meus pacientes, nem para ninguém. Então, assim, porque quando acontece alguma coisa comigo, eu quero resolução. Eu falo, não, alguém tem que dar uma resolução. E se fulano não deu, eu vou para A, B, C ou D, até encontrar alguém que vai dar jeito no que eu estou sentindo. Né? Porque normal não é. Qualquer sinal e sintoma é alerta. Por menor que seja, né? Não importa. Tá bom, meu povo? Então, um beijo para vocês. Quem quer saber mais sobre bloqueio hormonal, tratamento do câncer de mama, alguém perguntando aí, tamoxifeno e chá de camomila, não recomendo, tá? O post de ontem, não foi? Que eu fiz? Então, assim, um beijo para vocês. E vai ter novidade aí, acho que fim de semana eu conto, segunda, não sei, aguardem. Vai ter coisa boa para quem me pergunta. E não vai ter um recomeço para os outros tipos de câncer? Para quem está fazendo quimioterapia? Tem coisa boa aí. Então, fiquem ligados, que eu vou trazer novidade aqui para vocês, tá? Eu vou tirar a auriculoterapia, muito bom, né, Ale? Muito bom mesmo, viu? Imunidade baixa, a gente tem muita coisa para fazer. Nem sempre eu consigo dar
resposta a todo mundo aqui. Às vezes vocês vêm com as demandas muito grandes para mim por direct também, eu não consigo, né? Eu tô num ritmo hoje de trabalho que tá, eu acho que eu tô trabalhando 12 horas por dia ou até mais. Mas assim, eu tô fazendo uma coisa muito boa, assim, de que enche a alma da gente, né? Mas assim, às vezes eu não dou conta, às vezes as demandas de vocês são grandes e aí é em consulta mesmo, né? Marcar um horáriozinho, tem coisas que não tem problema nenhum, se eu conseguir ajudar, se eu conseguir passar uma mensagem, passar uma recomendação, uma orientação, eu sempre faço isso. Quem já está me acompanhando aqui há mais tempo sabe que eu não me nego a dar informação, a falar, mas tem certas coisas que às vezes as pessoas me mandam fotos de mesas, de coisas cheias de medicamento para eu analisar, fotos de exames, um monte de laudo. Isso aí só em consulta, gente, né? Eu também trabalho com isso, né? Então, a gente precisa, tá? Então, o que eu puder, o que eu conseguir fazer aqui, trazendo conteúdo, live, tudo, eu acho que ajuda também. Quando eu posso, eu dou retorno para vocês também. E no mais, marca um horário, né? E aí a gente vai conversar, aí sim eu vou parar 1 hora do dia, mais até, né, que meus pacientes acabam, né, a gente tem um contato pelo WhatsApp, a gente acaba trocando muito, né, muita informação e eu acompanho também o desfecho, né? Não é só assim, teve a consulta, eu tô com tais sintomas, eu te recomendo e depois, né? Mas normalmente eu vejo, e aí, melhorou, vamos, que não, isso aqui resolveu, não, volta, vamos tentar isso aqui agora. Então é um trabalho maior, tá certo? Beijo pra vocês, um bom fim de semana e aguardem que vem novidade aí, hein? Posso comer castanha do Pará? Pode, com moderação, né? Tem gordura também, mas é gordura boa, tá bom? Beijo pra vocês.